Existe, em relação ao direito atualmente, duas preocupações muito grandes. Primeiro é a massificação dos cursos de direito. Isso faz com que exista uma massificação da informação, ou seja, muitas pessoas entendem que o direito ele é o código, porque é isso que os concursos cobram. Por outro lado, também existe uma preocupação com a tecnologia, a inteligência artificial, e hoje o fenômeno do direito está envolvido por esses dois grandes temores. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, por quê? Porque o direito não é só uma questão de raciocínio, meio e fim. Um animal, ele pensa meios e fins. Como é que eu consigo atingir um fim? A inteligência artificial também. Então, a inteligência artificial ela consegue pegar o direito e decorar todos os vademecums possíveis e códigos possíveis e aplicar. Mas o direito é um fenômeno que vai além disso, é um fenômeno social. O direito envolve humanidade, alteridade, não só uma questão de raciocínio, mas de razoabilidade. O fenômeno social do direito indica que aquele que interpreta o direito não tem que saber somente o texto e também não tem que se preocupar com as máquinas, a inteligência artificial, porque o direito ele é feito para o ser humano e ele exige, então, uma formação humanística. Então, todo intérprete do direito, todo estudante, profissional, precisa saber que o direito lida com a dignidade humana. E por lidar com a dignidade humana, ele precisa ser aplicado por um jurista. Então, você precisa conhecer, além do texto técnico que uma máquina conhece, você também precisa ter noções de valores, história, sociologia, filosofia. E aí sim você vai conseguir realmente levar o direito aonde ele tem que ser levado, que é trazer a felicidade ao ser humano. Não é simplesmente para ganhar dinheiro, para passar em concurso, mas é realmente trazer paz social. Nós temos uma ansiedade, não é, de alcançar o nosso lugar na sociedade, de um futuro profissional. E hoje o mercado do concurso ele é muito cruel, porque ele exige um nível de conteúdos, de códigos muito grande. E muitas pessoas acham que isso é direito. Isso não é direito. Isso é o texto jurídico. Direito está além do texto. Direito é fruto de uma interpretação. E nessa interpretação existe uma série de valores, existe uma série de construções que somente um cientista do direito com uma formação ampla, ele vai conseguir então realmente fazer com que o direito não seja só algo para passar num concurso ou para uma aplicação profissional, mas que ele cumpra a sua função de justiça social, de pacificação. É isso. E aí, galera, tudo bem? Boa noite, nossos queridos alunos, também demais participantes dessa 16ª Semana Jurídica. Estamos na segunda noite e sobre a noite de ontem a gente pode dizer, né, que noite de abertura, que experiência fantástica que nós estamos tendo nesta semana. A pandemia veio, assustou boa parte do nosso grupo, mas a gente percebe que mesmo nesse momento de crise, surge para nós uma oportunidade de termos uma semana jurídica além de todas as expectativas que nós tínhamos. É uma semana onde nós temos convidados de altíssimo nível e é uma semana em que você está tendo a oportunidade de se aproximar de um conhecimento teórico, prático e de uma formação profissional mais consolidada, se preparando para as experiências do mercado. Meus queridos, eu dou as boas-vindas a essa segunda noite. Vocês são muito bem-vindos. Agradecemos muito pela participação de vocês e pedimos que comentem, participem no chat, mandem as perguntas de vocês, também passem para nós as impressões, os feedbacks sobre a noite de ontem e também sobre como as coisas vão acontecer na noite de hoje. Tudo bem? Não se esqueça também de registrar a sua chamada no formulário que está disponível para que você tenha a sua presença de hoje computada e você não tenha prejuízos na questão das chamadas. Tudo bem? Agora, para continuarmos esta noite importantíssima, eu convido mais uma vez o pastor, professor, doutor Edson Magalhães Nunes Júnior, o pastor Edson Nunes, para que ele continue a sua exposição sobre a justiça na perspectiva bíblica que tanto tem nos acrescentado nessa semana. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos. Tenhamos uma boa noite. E aí, pessoal, boa noite de novo, tudo bem? Espero que tudo esteja tranquilo com vocês, que vocês estejam aproveitando essa semana de direito. Hoje é o segundo dia, ontem foi bem interessante, muita coisa legal. Que bom que você está aqui de volta para o segundo dia.
E essa é a segunda meditação também. Bom, lá em Gênesis 2, Deus fala da criação do ser humano, né? O texto bíblico relata a criação do ser humano. E é muito interessante porque tem uma particularidade que eu julgo muito importante para a gente entender qual é o nosso propósito, né, nessa terra. Lá em Gênesis 2, verso 15, diz o texto bíblico, né, que Deus criou o homem, o ser humano, Adão, e ele tomou esse ser humano e colocou esse ser humano, ele descansou, literalmente o texto bíblico lá em Gênesis 2,15 diz que Deus descansou o ser humano no jardim para o trabalhar e guardar. Essas são duas palavrinhas muito interessantes em hebraico. A palavrinha avad, né, trabalhar, e chamar, guardar. Essas duas palavrinhas, elas aparecem juntas aqui nesse contexto de Gênesis 2 em relação ao jardim. Só que o que é importante no uso dessas duas palavrinhas, né? Na verdade, quando a gente estuda qualquer texto, mas no texto bíblico isso é bem relevante porque a mentalidade hebraica era assim, as repetições das palavras são importantes. Nós acreditamos que as palavras não estão ali despropositadamente. E vocês que são profissionais do direito, né, ou estão se preparando para serem profissionais de direito, vocês sabem que as palavras têm uma precisão, elas precisam ter uma precisão. E aqui essas duas palavrinhas elas são usadas de maneira bem precisa e elas têm uma mensagem nelas. E que mensagem é essa? Bom, as duas palavrinhas juntas, trabalhar e guardar, elas têm um significado. Por quê? Porque elas são palavras muito comuns, mas elas aparecem muitas vezes na Bíblia. Entretanto, elas aparecem juntas somente em um outro livro da Bíblia, que é o livro de Números, falando do trabalho dos sacerdotes dentro do santuário de Deus, que era onde eles adoravam a Deus, onde Deus se manifestava e assim por diante. Ou seja, essas duas palavrinhas juntas só aparecem no contexto do sacerdócio do povo de Israel no templo. Então, basicamente, a ideia de ser sacerdote é anterior ao templo que vai ser construído no deserto. Para aqueles que conhecem a Bíblia sabem do texto de que o santuário foi construído no deserto. Depois tem o Templo de Salomão, né, que hoje até tem uma cópia aí, uma tentativa de cópia aí, aqui na região de São Paulo. Mas veja, a ideia de sacerdócio, trabalhar e guardar. Essas duas palavrinhas indicam então que o ser humano tinha uma função sacerdotal. O ser humano foi convidado a ser sacerdote sobre a terra. Trabalhar a terra e cuidar. E por que isso é interessante? Porque no capítulo 4 do livro de Gênesis, essas duas palavrinhas vão aparecer mais ou menos juntas. Lá no início do capítulo 4, diz o texto bíblico, e aqui a gente já está falando de uma narrativa bíblica depois do pecado, que acontece em Gênesis 3, mas lá em Gênesis 4 diz que Caim, que nasceu, né, filho de Adão e de Eva, ele era trabalhador da terra. E aí a gente sabe que ele e Abel brigam, eles brigam por causa da adoração a Deus. Abel faz de um jeito, Caim faz de outro jeito, e eles brigam entre eles ali. Na verdade, Caim está muito irritado porque Abel está fazendo de um outro jeito e Deus parece que prefere o que Abel faz do que o que Caim faz, e Caim fica enfurecido, ele vai lá e mata Abel. Então, primeiro assassinato da Bíblia é um fratricídio, né, um assassinato entre irmãos, e por motivo religioso, que é bizarro, né? E isso tem muitas implicações, mas esse é um outro assunto para um outro dia. Mas o que é interessante é que quando Caim mata Abel, logo na sequência Deus aparece e conversa com Caim e Deus faz uma pergunta. Deus pergunta, Caim, aonde está teu irmão? Né? Tem sempre umas perguntas reflexivas que Deus faz. A ideia dessa reflexão é provocar justamente pensamento. Então Deus faz essa pergunta reflexiva para provocar a reflexão. Mas Caim responde de uma maneira muito irritada e muito ofensiva. Ele responde assim, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Ou seja, ele é o trabalhador da terra, mas ele não é o guardador do irmão.
Então Caim rejeita essa função sacerdotal que ele tinha sobre a terra. E isso é muito importante porque basicamente esse vai ser o grande dilema no restante do texto bíblico. O dilema de não aceitarmos o propósito de Deus para a nossa vida. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida original, vamos dizer assim? Cuidarmos da terra, trabalharmos na terra e cuidarmos dos nossos irmãos, né? Cuidarmos uns dos outros. E se a gente olha para a realidade do nosso mundo hoje, a gente percebe que a gente falhou miseravelmente nessas duas coisas, né? Com todas as mudanças climáticas, com todos os problemas na terra, problemas no solo, de água, de poluição, de todas as questões relacionadas às mudanças climáticas. E quando a gente olha para os relacionamentos entre as pessoas, a gente percebe que o ser humano se distanciou tremendamente do ideal de Deus, de ser trabalhador da terra e de ser cuidador ou guardador do seu irmão. Então o meu convite é que vocês, como futuros profissionais do direito, vocês lembrem que existe essa dimensão espiritual e religiosa super importante, que é a dimensão de cuidar da natureza, da terra, e também cuidarmos uns dos outros, né? Buscarmos exercer esse sacerdócio. Para aqueles que são cristãos, Pedro fala exatamente na sua epístola, lá no Novo Testamento, na primeira epístola de Pedro, ele fala que em Jesus todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, né? Ele chama de o sacerdócio de todos os santos. Então, se nós acreditamos, se nós somos cristãos, nós temos esse chamado de Deus para trabalharmos, né, para cuidarmos da terra e para cuidarmos uns dos outros também. Então, que Deus nos ajude a exercermos esse papel na nossa vida. Tenha um bom restante de noite aí, nessa semana do direito, e que Deus abençoe todos nós. Um grande abraço. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da nossa 16ª Semana Jurídica do NASP Engenheiro Coelho, um evento que foi preparado para você com muito carinho, com muita atenção e tem trazido para a gente grandes oportunidades. Uma delas, de termos contato com grandes palestrantes, grandes juristas, e a segunda delas é bem pessoal. Eu tenho tido a oportunidade de rever os meus grandes amigos, professores desta casa, e hoje eu recebo aqui o Dr. Lélio, grande amigo, grande jurista. Recebo também o Dr. Dilson, também um grande amigo, e nós vamos tratar de um assunto muito importante hoje. Nós vamos falar da evolução da organização de poderes, a separação de poderes, como que surgiu, como que se desenvolveu, e para isso nós não poderíamos ter pessoas melhores para tratar desse assunto. Então, Dr. Lélio, começando então trazendo uma pergunta bem básica para a gente. Como que surgiu essa teoria da separação de poderes? Ok. Prazer, professor José Sérgio, revê-lo, estarmos juntos aqui como amigos e como professores da Faculdade de Direito do NASP. De igual forma, professor Dilson, amigo, grande jurista também, assim como o professor José Sérgio. E minha saudação a você que nos assiste, nos dá o privilégio de estarmos juntos aqui nesse momento. Separação dos poderes. A primazia da fama coube a Montesquieu. No livro, O Espírito das Leis. Agora é interessante a gente verificar que já haviam rudimentos, uma espécie de rascunhos antecessores a Montesquieu. E eu quero separar só dois nomes desse momento. Cícero, no livro De Res Publica, da República, ou sobre a República, ele dizia que a República Romana era a melhor forma de governo, porque havia ali quem exercesse a administração da República, quem fizesse as leis e também quem julgasse, respectivamente, os cônsules como administradores, o Senado, que era o órgão legislativo e supremo, preponderante, e os pretores. O segundo nome que eu trago, Maquiavel, tão polêmico, mas tão conhecido em dois livros, não é? Um deles, O Príncipe, que você o conhece muito bem, mas também em primeira década da República de Tito Livio, um grande historiador da época da República Romana, ele basicamente diz assim: melhor jeito de existir para um Estado é a República. E ele faz um elogio à República Romana. O que eu quero dizer com isso? Outros tantos nomes há. O que eu quero dizer é que Montesquieu não surgiu no ar. Ele inovou, sim, é verdade,
Há quem diga que ele tenha inovado sem querer, porque estivera visitando o Reino Unido e virou fã da monarquia constitucional inglesa, e observando aquela monarquia, dizem alguns biógrafos, ele teria então escrito o rascunho do seu principal livro e prevendo a separação dos três poderes, embora trabalhando em harmonia, quando na realidade na monarquia constitucional parlamentarista não há esta separação tão clara entre executivo e parlamento. Seja como for, parece-me que a ele coube a primazia do reconhecimento, porque foi aquele que primeiro se aprofundou neste tema de modo muito claro, dizendo o seguinte: é preciso que nós tenhamos a divisão funcional, pelas funções, pelo trabalho exercido do poder, um grupo fazendo leis, outro grupo sendo o que vai administrar, executar o comando da lei, e o terceiro grupo, aquele que vai proceder aos julgamentos. Qual era o objetivo dele? Que não houvesse facilidade para uma ditadura. Ele queria combater, portanto, essa realidade, queria evitar a crise do Estado que existia naquele tempo. Professor Lélio, um comentário que me chamou a atenção agora. Então, nos primórdios, logo no início, o poder legislativo era superior aos demais ou já existia uma igualdade de competências ou de poderes? Professor José Sérgio, uma excelente pergunta, um tanto polêmica. Daqui a pouco o professor Dilson, que conhece mais desse assunto, vai entrar em cena, mas me parece o seguinte: houve momentos na história em que o poder legislativo, exercido em alguma medida, vamos criar aqui uma expressão nova, numa autocracia democrática, o caso de Roma, que este poder foi preponderante. Então, na República Romana, o Senado tinha a palavra final. Os cônsules precisavam se reportar ao Senado. Os questores e pretores também. E o Senado fazia leis, fiscalizava todo mundo e podia reverter as decisões dos outros poderes. Parece-me que aquele Senado de Roma funcionava como uma espécie também de poder moderador, não apenas como um poder legislativo. Perfeito. Professor Dilson, hoje nós experimentamos uma evolução a partir daí. E o que seria hoje o sistema de freios e contrapesos, que parece ser uma característica marcante da separação de poderes? Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o professor José Sérgio, o professor Lélio, com você, meu amigo, minha amiga. Estamos com saudades e é muito bom estarmos juntos conversando sobre esse tema. O professor Lélio foi muito feliz e eficaz quando falou sobre o surgimento dessa teoria, que é realmente uma teoria, né? Ou seja, uma teoria de como o Estado deveria ser, né? De como ele deveria ser. Nem sempre o era, nem sempre o era. Então, Montesquieu, entre outros autores, quando eles estavam teorizando sobre a separação dos poderes, eles tinham um objetivo, que era justamente fazer aquilo que o professor Lélio falou, limitar o poder, né? Então, o Estado moderno, e esse Estado que nós temos hoje, continua com essa premissa. A ideia de que os poderes, eles só são legítimos se eles forem limitados. O corpo só funciona se as funções elas forem limitadas. É só olhar o nosso corpo humano. As funções têm que ser bem determinadas por uma constituição biológica. Então, da mesma forma, nós temos uma constituição jurídica, né, que é a nossa Constituição Federal, que vai determinar quais são os limites para esses poderes. Para que nenhum deles possa se exacerbar diante dos outros, a própria Constituição trouxe uma série de elementos que se chamam, né, isso surgiu no sistema de freio e contrapesos, check and balance, surgiu nos Estados Unidos, quando eles estavam forjando o seu sistema, né, político, que diz mais ou menos isso: nenhum dos poderes pode ter uma prevalência total sobre o outro, e a Constituição, portanto, é esse meio, e ela traz diversos elementos que a gente pode conversar, né? Por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, onde né, existe um controle de constitucionalidade das leis. Por outro lado, essa ação direta não vincula o próprio legislativo, que pode criar leis contrárias àquilo que o Supremo determinou. O legislativo, por exemplo, pode fazer impeachment, pode fazer o impedimento de um ministro do Supremo. Então, existe todo um sistema de freios e contrapesos
que faz com que os poderes devam caminhar juntos, não é? A ideia é que, para que exista direito e exista um direito harmônico, os poderes tendam a uma harmonia, que nem sempre acontece de forma clara, mas é isso. O sistema de freio e contrapeso são instrumentos para que os poderes se autolimitem. Perfeito. Bom, falando em limitação, a gente entra numa questão um pouquinho mais polêmica agora. Sabemos que os poderes têm suas funções típicas: o legislativo, criar as leis; o executivo, executar as leis; o judiciário, fiscalizar o cumprimento das leis. Mas eles também têm funções atípicas, que muitas vezes faz com que eles ajam como se fossem os outros poderes, com determinado limite. Por exemplo, vamos pegar um tribunal que é vinculado ao poder judiciário, mas ele cria o seu próprio regimento, então ele atua criando normas, ainda que sejam internas. Acontece que hoje se fala muito no ativismo judicial, especialmente atribuindo esse tipo de característica ao STF, dizendo que ele legisla quando decide. Aí eu pergunto a vocês, esse ativismo judicial existe? Ele deve ou pode existir em certa medida, que não ultrapasse ou não usurpe competência de outros poderes? Como que vocês enxergam essa questão e essa polêmica hoje? Esse é um assunto realmente polêmico no mundo político-jurídico. De fato, o que se coloca, vou fazê-lo aqui em forma de observações, são as que estão aí, é o seguinte. Primeiro, quem controla o controlador? Se o Poder Judiciário pode, por hipótese, agir de modo ativista sem limites, haveria a impossibilidade deste controle. Segundo, e aqui eu estou colocando os críticos, daqui a pouco eu vou colocar o outro lado da moeda. Segunda coisa que colocam: Poder Judiciário em muitos países, é o caso do Brasil, não é eleito pelo voto popular. Até há lugares que o há. Por exemplo, nos Estados Unidos, boa parte da magistratura estadual é eleita pelo voto popular. No Brasil, não. Então, os críticos alegam que isso seria uma forma antidemocrática de atuação, porque se o povo, o cidadão, elegeu representantes, os políticos eleitos, e estes são freados naquilo que eles tiveram de plataforma de governo, por um poder que não é eleito, isso seria antidemocrático. Essas são, em resumo, as duas críticas que aqueles que são contra o ativismo judicial colocam. Agora, é inegável que há vantagens no ativismo judicial. Não podemos aqui tapar o sol com a peneira. Essa é minha opinião, vamos ouvir o professor Dilson já, mas eu vou dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, o ativismo judicial, a história mostra, em alguma medida, ele tem contribuído para o avanço do bem-estar social. Ele surgiu assim. Há quem diga que o ativismo judicial teria surgido com um controle de constitucionalidade difuso em 1803, no caso Marbury, nos Estados Unidos, por John Marshall, mas a maioria diz que, na realidade, ele surgiu ali em 1954, em especial, não é? Com o julgamento da Suprema Corte, que queria, naquela ocasião, fazer com que uma minoria étnico-racial tivesse igualdade. E aí o que aconteceu? Nesse quadro, naquele julgamento famoso, a Suprema Corte dividiu em dois pedaços o julgamento. A segunda parte, que é o que me interessa, ela disse o seguinte: todos os tribunais estaduais e do Circuito Federal dos Estados Unidos vão fiscalizar a implementação das medidas de igualdade em favor dos afrodescendentes tomadas pelos executivos e legislativos. Isso gerou muita polêmica, porque nesse quadro, veja, o que se acusava é que o judiciário invadiu o espaço, primeiro, dos outros dois poderes, segundo lugar, que ele invadiu o princípio do federalismo, porque a Suprema Corte entrou nas peculiaridades dos estados. Seja como for, e eu deixo isso para o Dr. Dilson resolver, seja como for, a questão básica é a seguinte: naquele caso, Brown versus Board of Education of Topeka, muito claramente houve uma igualdade crescente que continua a progredir nos Estados Unidos em favor daquela minoria.
Em todos os países onde a Suprema Corte atuou nessa direção, não ficando no tecnicismo da letra fria, quase morta da lei, mas trazendo isso para a vida real, interpretando a lei, os direitos sociais em especial, eles têm sido implementados. O Brasil é assim também. Eu trago só um exemplo daqui, dentre outros tantos, vou trazer dois. O primeiro, educação infantil. A educação infantil, ela passou a ser direito das criancinhas com 4 anos de idade ou menos, porque o Supremo Tribunal Federal assim atuou. Muito antes que houvesse claramente emenda constitucional nessa direção ou lei que alterasse a LDB, a Lei da Educação. Segundo exemplo, direito de greve. O direito de greve do servidor público civil, ele não era regulamentado. O Supremo atuou nessa lacuna e provisoriamente, até que viesse uma legislação que colmatasse aquela lacuna, ele resolveu o problema. O que eu quero dizer com isso? Parece-me que, embora precisemos sim ter limites na atuação também do judiciário, o judiciário, quando atua, o faz nessa direção, majoritariamente, de acordo com a história, para o bem-estar social. Professor Gilson? Esse tema realmente é um tema muito importante e nós temos estudado, inclusive, isso em grupos de pesquisa. Qual é o limite da atuação, por exemplo, do controle de constitucionalidade? Qual é o limite dessa intervenção em outros poderes, como o legislativo? Eu vou trazer um outro exemplo, que é o exemplo, para somar aquilo que o professor Lélio falou. No Brasil, o Supremo faz controles de emendas constitucionais, ou seja, o povo cria uma emenda através dos seus representantes e o Supremo pode, por exemplo, dizer que essa emenda é inconstitucional. Isso realmente é um poder bem grande que o Supremo tem no Brasil. Então, existem outros problemas do ativismo judicial no Brasil, mas o lado realmente positivo é porque a nossa Constituição de 88, ela foi a primeira Constituição onde houve ali uma participação de setores populares, de movimentos sociais, em relação a outras Constituições. Comparando com outras constituições, você tem ali toda a parte de educacional, saúde, os direitos sociais, os direitos difusos, eles foram constitucionalizados nessa nossa Constituição de 88 de uma forma que se exige do Estado uma atuação. Como essa atuação vai acontecer? Infelizmente, nem sempre nós estamos maduros politicamente para discutir uma série de questões. E talvez a gente teria que falar agora um outro programinha aqui nosso sobre reforma política, reforma tributária, entre outras coisas. Mas nesse contexto de direitos sociais que existem e que precisam de implementação, realmente existe um protagonismo judicial. E, infelizmente, às vezes a gente fica pensando, olha, se o Supremo toma uma decisão que é igual à minha visão, eu acho bom. Se o Supremo toma uma decisão que não é igual à minha visão, eu acho ruim. Então, realmente esse é o problema do ativismo judicial. Eu acho que o ideal seria que nós melhorássemos o poder legislativo e a sua representatividade, dando o que o Waldron diz de dignidade à legislação. Mas, no contexto brasileiro, a gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que estamos aqui fazendo nossa parte da academia. Espero que a gente possa contribuir e que você também possa pesquisar sobre esse tema. Professor Gilson, professor Lélio, muito obrigado por essa entrevista. Você que assistiu, pode comentar aí no chat. Foi ou não foi um presente para vocês que têm uma quedinha para o direito constitucional? Um tema extremamente relevante, foi apresentado com brilhantismo. E o brilhantismo não só pela profundidade, mas pelo poder de síntese de um tema tão profundo, um tema tão palpitante, tão importante. E fica o apelo do professor Gilson, né? Estamos fazendo a nossa parte e a nossa parte depende de vocês para darem continuidade, se aprofundarem nesses temas que nunca perdem a sua importância e não caem de moda, vamos dizer assim. Sempre vocês serão consultados, vocês serão desafiados em relação a esses temas constitucionais. Bom, feitos os agradecimentos aqui, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema. E para isso nós estamos convidando o nosso palestrante da noite, o professor José Levi Melo do Amaral. Ele vai falar sobre a evolução da organização dos poderes. É advogado-geral da União Federal, professor associado de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, professor do programa de mestrado e doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília, a UniCeub, livre docente em Direito Constitucional pela USP,
doutor pela USP também, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Direito do Estado, procurador da Fazenda Nacional desde 2000 e exerceu, dentre outros, os seguintes cargos: Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional, Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Consultor-Geral da União. Então, as palavras, os minutos que se seguem ficam com o professor José Levi Melo do Amaral Júnior, a quem nós estendemos as nossas boas-vindas. Lembrando, você que participa da Semana Jurídica, não esqueça de preencher o formulário que está aí no chat e encaminhar para que a gente possa fazer a aferição da sua presença. Tá ok? Muito obrigado. Voltamos amanhã para mais um evento muito especial. E agora, professor José Levi. Um grande abraço a todos. Antes de mais nada, o meu cumprimento a quem nos acompanha. Cumprimento esse que faço acompanhado de um vivo agradecimento pela gentileza do convite que me foi formulado para tomar parte da 16ª Semana Jurídica da UNASP, coisa que faço com muito gosto, e para desenvolver o tema da organização dos poderes ao longo do tempo. Terei um objetivo bastante claro na exposição, o objetivo de examinar Montesquieu e a herança do chamado governo moderado. Para tanto, eu pretendo começar com uma breve referência ao constitucionalismo, de modo a identificar o que a gente pode chamar de constitucionalismo moderno, mas também o chamado constitucionalismo antigo, e aí entrar numa evolução da evolução dos poderes, partindo da concentração dos poderes, passando pela bipartição, pela tripartição, pela tetrapartição, até chegar a uma pentapartição dos poderes. Esquematicamente, esse seria o nosso roteiro de conversa. Insisto, tendo como talvez o principal foco a narrativa de Montesquieu, que se mantém muito atual naquilo que é o seu núcleo essencial relativamente à limitação dos poderes. Dito isso, eu inicio enfocando a questão do constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? Quando a gente maneja o conceito, a palavra constitucionalismo, sem maiores especificações, nós estamos a nos referir a um fenômeno bastante moderno, algo que decorre de maneira direta das chamadas revoluções liberais. Quais sejam? A primeira é a Revolução Gloriosa, a inglesa, 1688-1689. Depois, já entrando no século XVIII, a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, e justamente por isso situada normalmente ancorada em 1776, e, por fim, a mais conhecida das três revoluções, a Revolução Francesa, de 1789. Sem maiores especificações, o constitucionalismo é um conceito que remete a estas três revoluções, e delas decorrem as construções que compõem a nossa compreensão do fenômeno constitucional. Pelo menos em suas grandes linhas, o fenômeno constitucional está colocado a partir dessas três grandes revoluções. E uma boa síntese disso está no famoso artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. Em síntese, esse artigo, ele diz que uma sociedade não tem Constituição se não assegurar os direitos e a separação dos poderes. Normalmente é tido esse dispositivo como um conceito polêmico de Constituição. Polêmico porque é um conceito militante, ele tem uma ideia e ele defende essa ideia. E qual é essa ideia? São dois mecanismos que se reputa aptos, que são reputados capazes de prevenir o absolutismo. São dois mecanismos que limitam o poder do Estado de um modo que seria capaz de prevenir o absolutismo. Seriam dois freios ao poder do Estado. Um freio interno ao poder do Estado, um freio externo ao poder do Estado. O freio externo ao poder do Estado seriam os direitos.
Mais propriamente, nós diríamos hoje, dentro já da evolução de coisas, da evolução teórico-doutrinária que nós já concebemos, o freio externo seriam os direitos fundamentais. Claro, os revolucionários franceses pensavam sobretudo em termos do que nós chamaríamos hoje de primeira geração de direitos, as liberdades públicas, como diriam os franceses, os direitos fundamentais de primeira geração. Os direitos fundamentais de primeira geração seriam os freios externos ao poder do Estado. Por que freios externos? Porque são inerentes à condição humana, são anteriores ao Estado, são superiores ao Estado e geram em favor da pessoa humana uma esfera de individualidade em que não pode se intrometer o Estado. Por isso é um freio externo ao poder do Estado, porque é inerente à nossa condição humana. É inerente à nossa condição humana, é anterior ao Estado, é superior ao Estado e por isso condiciona, limita, restringe o Estado de fora em favor da pessoa humana. Notem que o próprio conceito ele tem uma vocação clara de universalidade. É por isso que os franceses falam em direitos universais. E mais do que isso, direitos que são declarados, porque são inerentes à condição humana e independem do Estado. O Estado apenas reconhece para proteger e para promover. Então, esses seriam os direitos fundamentais, né? Os direitos, aqui na compreensão francesa, os direitos de primeira geração, mas nós podemos falar tranquilamente de maneira mais ampla, os direitos fundamentais como um todo são os freios externos ao poder do Estado que limitam o poder do Estado de fora em favor da pessoa. E é exatamente por isso que esses direitos eles não são dados pelo Estado, eles são reconhecidos pelo Estado, daí a expressão declaração, eles são declarados pelo Estado em favor da pessoa humana e são universais, porque eles são inerentes à condição humana, independem do Estado, ou melhor, independem do Estado para serem criados. Não, eles são inerentes à condição humana. Do Estado espera-se o reconhecimento, a proteção e aquela que talvez seja a palavra mais bonita a ser aplicada aqui, do Estado se espera a promoção desses direitos. Esses seriam os freios, esse seria o freio externo ao poder do Estado, a declaração dos direitos. Mas o artigo 16 tem um outro elemento que didaticamente nós podemos e devemos considerar um freio interno ao poder do Estado. Qual é esse freio? É uma lógica de organização dos poderes de modo tal que o Estado, na sua própria organização, pela sua própria organização, pela própria disposição interna dos poderes do Estado, eles próprios limitem-se reciprocamente. Os poderes do Estado se colocam de uma maneira tal que, nessa própria disposição de coisas, no próprio arranjo institucional, os poderes limitam-se reciprocamente. Como? E aqui é uma coisa interessante. Usualmente nós chamamos essa abordagem de arranjo político-institucional, nós chamamos isso de separação dos poderes, normalmente. O grande ponto que eu quero demonstrar é que, na verdade, a limitação do poder por dentro, essa tal forma de organizar o Estado por dentro, que o Estado limita-se por dentro, ela não se dá com base numa separação de poderes. A lógica é outra. Não obstante o próprio artigo 16 fale em separação dos poderes, a literatura em geral fala em separação dos poderes. Mas a ideia aqui é uma separação dos poderes que resulta da limitação do poder. Ok, só que a limitação do poder aqui, na verdade, ela não é resultado da separação dos poderes. É resultado de uma outra técnica que eu pretendo demonstrar ao longo da nossa exposição. Agora, esse ponto de maturidade do raciocínio político-constitucional que nos conduz ao constitucionalismo, que nos conduz ao artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, uma sociedade não tem Constituição se não assegurar os direitos e a separação dos poderes. Esse ponto de maturidade, como, permitam-me a informalidade, como vocês podem imaginar, não surgiu subitamente, num estalar de dedos. Não.
nós temos aqui o ponto de culminância de toda uma longa tradição. Uma longa tradição que nos remete à antiguidade grega, sobretudo aquilo que a gente pode denominar de democracia ateniense, e também nos remete a um fenômeno assemelhado, muito parecido, àquele da democracia ateniense, que foi a República Romana. Então, na verdade, as três revoluções liberais que eu mencionei, a gloriosa inglesa, a americana e a francesa, na verdade, elas compõem o que nós poderíamos denominar de constitucionalismo moderno. Claro, em termos históricos, é algo ainda bastante recente. E esse constitucionalismo moderno, que talvez tenha uma grande síntese no artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, guarda raízes profundas naquilo que nós poderíamos denominar de constitucionalismo antigo, que na minha exposição será basicamente a democracia ateniense e com uma breve comparação com a República Romana. Essa compreensão de coisas é clássica e ela é encontrada numa das obras célebres de um autor chamado Charles Howard McIlvaine, cujo título é exatamente Constitucionalismo, Antigo e Moderno, a referir-se a essas duas tradições, uma mais antiga e uma mais moderna, que na verdade tem a mais moderna evidente caráter tributário relativamente àquela tradição mais antiga. Pois bem, o que seria o constitucionalismo antigo? Quando a gente fala em constitucionalismo antigo, nós temos um exemplo essencial, que é a democracia ateniense. Talvez até surpreenda muitos, mas um constitucionalismo antigo, um constitucionalismo ateniense, alguém até poderia perguntar, mas os atenienses tinham um conceito de constituição? Tinham. A política de Aristóteles é nada mais nada menos do que a análise da constituição de cada cidade-estado grega antiga. Mais do que isso, há uma obra específica chamada A Constituição dos Atenienses, que se não é do Aristóteles, é de um discípulo muito próximo do Aristóteles, até porque guarda uma similitude muito grande com a própria política. Poderia ser um capítulo da política, poderia ser um apêndice da política. Nessa obra, A Constituição dos Atenienses, notem, o nome Constituição está no título da obra, assim como na política, nós temos de maneira muito clara um conceito de Constituição. E o conceito de Constituição para Aristóteles é basicamente o modo como se organizam as magistraturas na cidade. O fim da cidade, no sentido de finalidade da cidade. E o elemento soberano da cidade. Basicamente seriam esses três pontos que vêm a caracterizar o que seria Constituição para Aristóteles, ou seja, como se organizam as magistraturas na cidade, magistraturas no sentido bem amplo da palavra, como se organizam os cargos públicos na cidade, qual o fim da cidade, no sentido de qual a finalidade da cidade, que é uma coisa bem relevante para Aristóteles, porque o fim de uma coisa, ou seja, a finalidade de uma coisa revela a sua própria natureza. A natureza de uma coisa é revelada pelo seu fim, pela sua finalidade. Isso aparece na metafísica de Aristóteles e tem um desdobramento bem claro aqui. E, enfim, o elemento soberano da comunidade. Pois bem, me permitam enfrentar rapidamente esses três elementos. Basicamente, como se organizam as magistraturas na Atenas antiga? Eu vou dar uma resposta que é bastante óbvia. Se organizam de maneira democrática. Mas como é uma organização democrática na cabeça, na compreensão do ateniense antigo? Eleição, né, para nós, é o método democrático por excelência,
Para o ateniense antigo, eleição é um critério, é uma forma de preencher cargos aristocrática. Claro, porque se nós temos 3 candidatos, A, B ou C, a escolha entre A ou B ou C é uma escolha que se dá normalmente reputando um ou outro, ou o terceiro, melhor do que os outros 2. Quem escolhe A em detrimento de B ou C, B em detrimento de A ou C, C em detrimento de A ou B, é porque reputa aquele que foi escolhido como o melhor. É uma escolha, portanto, aristocrática, no melhor sentido da palavra, a escolha de quem a gente reputa o melhor. Isso é próprio na compreensão grega antiga, isso é próprio de uma eleição. Portanto, os gregos não escolhiam os ocupantes das magistraturas por meio de eleições. Eles escolhiam de uma maneira democrática. E qual era a maneira democrática para eles? Era uma espécie de sorteio. Michelangelo Bovero, italiano que foi discípulo de Norberto Bobbio, faz uma sugestiva colocação. É como se fosse os gregos antigos, os atenienses, praticavam uma espécie de loteria. E realmente, até hoje, na Acrópole ateniense, se vê, no Museu da Acrópole, se vê a máquina que acontecia esse sorteio. Na verdade, era uma espécie de tabuleiro hidráulico que distribuía bolinhas e ali se fazia a distribuição dos cargos. Os cargos eram ocupados por períodos breves de tempo, mediante sorteio, de modo que o cidadão ateniense tinha uma razoável chance na vida de ocupar pelo menos uma vez na vida uma magistratura de relevo na polis ateniense. Então eram assim que as magistraturas eram preenchidas. Quanto ao... Havia magistraturas eleitas, havia, mas eram poucas, eram residuais. Por exemplo, o estratego ou general era uma magistratura eleita, era escolhida. Claro, porque é de supor que nem todas as pessoas nasçam com aptidão a virar um Napoleão Bonaparte em termos de estratégia. Então essas eram a magistratura do estratego, ela era eletiva. Por exemplo clássico, Péricles, o grande líder ateniense era um estratego eleito. Da mesma maneira, o tesoureiro de teatro também era eleito. O tesoureiro militar também era eleito. Havia um ou outro exemplo de magistratura eletiva. Mas, em regra, as magistraturas eram preenchidas por meio de sorteio. Como se dava a compreensão acerca do fim da comunidade? Cada cidade grega antiga, Aristóteles identifica um fim, uma finalidade, uma natureza. No caso de Atenas, a própria política, a boa política, a política destinada, e eu desenvolvo melhor isso na sequência, a política destinada a desenvolver o bem comum. O elemento soberano sobre quem recai a titularidade do poder, vamos dizer assim. Bom, esse é um ponto que eu prefiro fazer uma análise de conjunto de coisas aqui. Os gregos antigos, os grandes pensadores gregos antigos, dedicavam-se muito a avaliar as melhores formas ou regimes de governo. Eu poderia falar de Platão, poderia falar de Aristóteles, mas me parece que aqui, até pelo tempo que nós temos, eu prefiro fazer uma síntese dos cortes, das abordagens que os pensadores gregos antigos nos legaram. Basicamente, as formas dos regimes podem ter uma abordagem, um corte, digamos, quantitativo e um outro, digamos, qualitativo. Quantos governam? E aqueles que governam com que finalidade? Quantos governam, o corte quantitativo, e a finalidade do governo
o corte qualitativo. O governo de um, o governo de poucos e o governo de todos. De outro lado, a ideia de a que se destina o mando. Tem uma destinação boa ou uma destinação má? É o corte qualitativo. Quem governa, governa para o bem comum, é a forma boa, ou quem governa, governa apenas para o bem próprio, é a forma má. Bom, e aí sendo esquemático, forma pura, forma boa, forma destinada ao bem comum, do governo de um, é o que os gregos chamavam de monarquia. A forma boa, a forma ordenada ao bem comum, do governo de poucos, os gregos antigos denominavam aristocracia. E o governo de todos, o governo popular, ordenado para o bem comum, os gregos antigos chamavam de politeia ou politia, o que nós chamaríamos de democracia. Politia, politeia é uma palavra cheia de significados para os gregos antigos. Um deles era relativo à forma boa, à forma reta do governo de todos, do governo popular. Todos governam e governam para o bem comum. Agora vamos às formas corrompidas. Quando um governa para o bem próprio, apenas para o seu bem próprio, nós não temos uma monarquia, o que nós temos é uma tirania, é a forma corrompida do governo de um. Quando poucos governam e governam única e exclusivamente para o bem deles, poucos que governam, nós temos a forma corrompida da aristocracia, denominada oligarquia. E por fim, nós temos a forma corrompida do governo popular. A forma corrompida do governo popular é onde todos governam, mas governam apenas para o bem próprio, não para o bem comum. Os gregos antigos denominavam de democracia, uma mecânica que nós hoje denominaríamos de demagogia. É fácil explicar por que nós denominaríamos de demagogia. Na verdade, seria um modelo do governo popular dominado pelos sofistas, que de alguma maneira manipulam os demais cidadãos por meio de discursos não ordenados ao convencimento racional, mas sim ao convencimento interessado, ou melhor, interesseiro, por meio da manipulação do outro. Então, daí a ideia de demagogia a expressar melhor o que seria essa forma corrompida do governo popular. Aliás, talvez não fique muito claro num primeiro momento como é que pode todos governarem para o bem comum, essa ser uma forma pura, e ao mesmo tempo, de outro lado, todos governarem para um bem próprio e essa ser uma forma corrompida. Qual seria a diferença? Essa diferença é uma diferença relevante do ponto de vista didático, do ponto de vista da explicação da ciência política, da teoria do Estado e do direito constitucional. O que é bem comum? Bem comum é quando numa comunidade ou numa sociedade com múltiplos membros, com múltiplos grupos, esses membros, esses grupos conseguem colocar de lado aquilo que separa, conseguem identificar aquilo que une e, identificando aquilo que une, esses vários membros, esses vários grupos empenham-se conjuntamente na realização do bem naquilo que eles têm em comum. Isso é realizar o bem comum. E isso caracteriza uma forma boa, uma forma reta, uma forma bem ordenada do governo popular. De outro lado, quando nós temos vários membros, vários grupos numa comunidade, numa sociedade, e esses membros, esses grupos, não conseguem chegar a um denominador comum acerca daquilo que é bom para todos em comum, e por isso mesmo acabam competindo entre si, todos participam do governo, mas todos participam do governo de uma maneira competitiva e predatória, uns contra os outros.
aí nós não temos a realização do bem comum, nós temos a realização de vários bens próprios de maneira predatória, de maneira competitiva e, portanto, gerando uma forma impura de governo, uma forma corrompida de governo, que os gregos antigos denominavam democracia e nós, hoje, denominaríamos mais propriamente de demagogia, uma vez que identifica-se naquela realidade grega antiga a atuação manipuladora dos chamados sofistas, não à toa uma palavra que tem um sentido pejorativo para nós, né? O sofista, aquele que manipula o outro. E daí a ideia de que essa forma corrompida seria, na verdade, uma demagogia. O grande ponto aqui é como impedir a degeneração de uma forma pura numa forma impura. Esse é o grande ponto. Aristóteles dedicou-se a isso. Aristóteles deu uma resposta que talvez não seja a mais clara, a mais didática, mas ele rotulou a resposta de uma maneira célebre, de uma maneira clássica. Ele disse que a solução seria uma combinação de algumas das formas mencionadas, gerando o que ele denominou de governo moderado. Governo moderado. Mas a melhor explicação do que seria o governo moderado não está em Aristóteles. Está em um outro pensador, na verdade um historiador antigo, que viveu entre os dois mundos, o grego e o romano, chamado Políbio. E Políbio explica o seguinte, olha, o governo moderado é a combinação das três formas puras, a monarquia, a aristocracia e a democracia. A coexistência concomitante, né, com perdão do pleonasmo, seria a mecânica capaz de prevenir a corrupção de uma forma pura numa forma impura. E segundo Políbio, isso teria acontecido, isso teria sido realizado na República Romana, onde três estruturas de poder se destacavam. O cônsul, ainda que na verdade fossem dois cônsules, não importa, eles decidiam sempre em comum acordo. Então, na verdade, era uma única vontade. Então, era o governo de um no cônsul, no consulado. O governo aristocrático no Senado romano. E o governo democrático, a politeia, o governo de todos, para o bem comum, nos comícios da plebe. Então, o consulado seria a monarquia, o Senado seria a aristocracia, os comícios da plebe seriam a democracia. E essas três instituições convivendo teriam teriam caracterizado na República Romana a ideia do governo moderado. Essa compreensão de coisas perpassou os tempos. A democracia ateniense ela tem uma compreensão de coisas que não só ficou muito própria, muito caracterizada na própria lógica ateniense antiga, mas também na própria República Romana e passou para gerações subsequentes. Nós somos livres na medida em que obedecemos uma lei que nós próprios tenhamos feito. Aí a ideia da democracia direta ateniense. O que caracterizou também a República Romana nos comícios da plebe. Os comícios da plebe eram uma democracia direta, era uma ágora ampla. A famosa ideia de que todos os caminhos levam a Roma é justamente isso, a ideia de que o cidadão romano participa da vontade de Roma de uma maneira direta, indo até Roma, participando dos comícios da plebe. Esse dado e vários outros dados perpassaram gerações. Inclusive, eu acho que muitos de vocês certamente já ouviram falar na ideia do o Senado e o povo romano, que é algo muito bem expresso numa sigla famosa, SPQR. SPQR
é uma sigla que significa o Senado e o povo romano. É a ideia de que o povo romano delibera nos comícios da plebe e o Senado empresta uma espécie de homologação à deliberação do povo. Os clássicos ensinam para nós que é como se o povo, como se não, o povo tem o poder, a potestas, e o Senado tem a autoridade institucional, a auctoritas, de fazer valer a decisão que o povo tomou com o seu poder. Essa compreensão é uma compreensão alinhada com a lição que vem da Atenas Antiga. Nós somos livres na medida em que obedecemos uma lei que nós próprios tenhamos feito. É isso que anima a democracia direta, que caracterizou a democracia ateniense antiga, bem assim a República Romana antiga, que também era uma democracia direta. A famosa ideia de que todos os caminhos levam a Roma tem muito a ver com isso. A ideia de que o cidadão romano, para fazer valer a sua cidadania, precisava ir até Roma para uma deliberação direta, a exemplo do que se dava na Atenas antiga, na Ágora ateniense antiga. Enfim, isso de certa maneira vai influenciar muito também o pensamento das gerações subsequentes, inclusive a Idade Média. E aí eu faço a inflexão para começar a examinar a evolução da organização dos poderes, tomando como ponto de partida a concentração dos poderes. E a concentração dos poderes pode e deve ser identificada como sendo o absolutismo. E aqui eu insisto, o absolutismo é algo que escapa à tradição da Idade Média, é algo que trai a tradição da Idade Média. A tradição da Idade Média é um desdobramento daquilo que vem dos antigos. Então, por exemplo, São Tomás de Aquino certamente é um dos mais expressivos, um dos mais representativos autores da própria Idade Média. Escreveu ele no século XIII, a Suma Teológica é dos anos 1200. E a Suma Teológica tem dentro de si várias perguntas e respostas, algumas das quais compõem o chamado Tratado da Lei. E o Tratado da Lei faz uma hierarquia da lei, uma hierarquia das leis. No ponto mais alto da hierarquia das leis está o que São Tomás chama de lei eterna, o próprio Deus. A lei divina, abaixo, é a parte da lei eterna que Deus revela ao ser humano. Abaixo da lei eterna, a lei natural, que é a parte da lei divina inscrita no coração humano. E a lei humana, que são as leis que o ser humano faz, que devem ser conformes à lei natural, que por sua vez deve ser conforme à lei divina, que por sua vez deve ser conforme à lei eterna. Então, esse encadeamento de coisas mostra não só uma submissão da lei a um direito superior, mas isso também é expressivo de algo que vem da própria antiguidade e ajuda a compor a ideia de que nós somos livres na medida em que obedecemos uma lei que nós próprios tenhamos feito. E uma lei que tem uma lógica, uma decorrência muito natural desse encadeamento de coisas que pode ter uma vinculação, por exemplo, como São Tomás descreve, mas também pode ter outras vinculações a um direito superior, como no caso dos gregos antigos, a um direito ancestral, um direito imemorial herdado dos antepassados. Isso permanece na Idade Média, isso anima a Idade Média e inclusive a origem do poder dos reis. O poder dos reis vem do alto, mas por intermédio do povo. E isso faz com que o poder do rei seja decantado, limitado ao natural. O absolutismo é a traição dessa compreensão de coisas. O absolutismo é a compreensão de que o poder do rei vem do alto diretamente a ele rei. E isso teve pouquíssima duração quando se colocou. Por quê? Justamente porque foi uma traição do pensamento medieval. Explico. Explico com um exemplo. Certamente, vocês imaginam ao natural como exemplo de rei absolutista
Luís XIV. Na França, pelo menos, o grande exemplo foi Luís XIV. Depois de Luís XIV vem Luís XV, que provavelmente vocês têm uma vaga compreensão do período de Luís XV, e aí chegamos em Luís XVI, que, como vocês todos sabem, foi decapitado na Revolução Francesa. Ou seja, o absolutismo é um fenômeno breve, é um fenômeno que durou no final da Idade Média, é um fenômeno que durou poucas décadas no final da Idade Média. E por que isso? Por que durou pouco? Porque contra o absolutismo aconteceram as revoluções liberais. E aí eu entro na evolução da organização dos poderes. O chamado absolutismo, a concentração dos poderes, tem dois grandes teóricos, um francês, outro inglês. O francês, Jean Bodin. O inglês, Thomas Hobbes. Em relação à concentração dos poderes que nós vamos ter a ocorrência das revoluções liberais, a primeira das quais foi a Revolução Gloriosa Inglesa, como eu já disse. E o que foi a Revolução Gloriosa Inglesa? Foi quando o rei inglês, mais especificamente Jaime II, perde o poder de legislar para o parlamento. É a afirmação do princípio da soberania do parlamento inglês. O princípio segundo o qual o parlamento pode tudo, inclusive, por uma lei qualquer, alterar o conteúdo da própria Constituição inglesa. E assim é até hoje, diga-se de passagem. Jaime II, ele se viu na contingência de fugir da Inglaterra na segunda metade de 1688, e em fevereiro de 1689, tendo o parlamento inglês escolhido um novo casal real, Guilherme de Orange, aliás casado com a filha de Jaime II, o parlamento inglês obriga o novo casal real a jurar o Bill of Rights, que na prática tirou do rei inglês o poder de legislar, assumido que foi de vez pelo parlamento inglês esse que fez valer a partir daí a ideia da soberania do parlamento, a ideia de que o parlamento pode tudo, aí inclusive alterar a Constituição por uma lei dele, parlamento. Como se procede até hoje na ideia de uma Constituição flexível, como é típico da Constituição inglesa. O doutrinador disso, quem doutrinou sobre isso, foi John Locke. É verdade que se nós formos ler John Locke, nós vamos ver John Locke falando em três funções, mas três funções em dois poderes, duas esferas de poder. O poder federativo, que é, de certa maneira, uma chefia de Estado, uma representação com os demais estados, a função federativa seria isso, né? A chefia de Estado, é falar com os demais estados. A função executiva, que é a organização interna, a segurança interna, ou a boa ordem interna, essas duas funções no poder do rei, na esfera de poder do rei. E a função de legislar, que é o poder de legislar, o poder do parlamento. Então, Locke seria isso, a bipartição dos poderes. Isso fica bem caracterizado em 1689. Em 1701, o parlamento inglês tira do rei mais um poder, o poder de julgar. Na verdade, os juízes ingleses saem da esfera do rei e passam a ter uma completa autonomia decisória. Continuam decidindo em nome da coroa, mas independentemente de quaisquer orientações da coroa. Isso tem muito a ver com aquela famosa doutrina dos dois corpos do rei. A ideia de que o rei sempre está certo. Na verdade, sempre está certo o corpo político do rei. Os juízes ingleses aplicam o direito da terra, o law of the land, o direito da terra inglesa, em nome do rei, independentemente do comando do rei. Ou seja, aplicam em nome do corpo político do rei, que nunca erra. Independentemente do que diga o corpo humano do rei, esse pode errar. Mas o fato é que os juízes ingleses, a partir de 1701,
eles realmente ganham uma plena autonomia relativamente ao rei, ainda que continuem a decidir em nome do rei, mas em nome do corpo político do rei. Na verdade, os juízes ingleses, eles têm autonomia, mas eles passam a órbita do parlamento inglês, ou mais especificamente, a órbita da House of Lords. Por quê? Porque o mais alto tribunal inglês era, até muito recentemente, até 2008, 2009, era uma comissão de Lords, uma comissão da House of Lords. De 2008, 2009 para cá, existe na Inglaterra uma Suprema Corte, como nós compreendemos, mas sem poder de controle de constitucionalidade. Não há declaração de constitucionalidade na Inglaterra. Claro, é uma constituição flexível, e mais do que isso, sob o princípio da soberania do parlamento inglês. É esse modelo de três poderes, o poder do rei, digamos assim, o poder executivo clássico, o poder do parlamento e o poder de julgar, é esse modelo que será conhecido e vivenciado por um francês lá pelos anos 1728, 1729, 1730, em alguns meses, um francês chamado Charles-Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de la Prade et de Montesquieu, esse francês vivencia o modelo inglês ali para o 1728, 1729, 1730, que é o momento de maturidade dos três poderes na Inglaterra. Montesquieu vivencia esses três poderes e encanta-se com esses três poderes como amigos da liberdade. E aí ele dedica o capítulo 6º do livro 11 do Espírito das Leis à descrição desses três poderes, como aptos que seriam, a juízo dele, Montesquieu, para prevenir o absolutismo e assegurar a liberdade. Nós vemos isso de maneira muito clara, um pouquinho antes do famoso capítulo 6º do livro 11 do Espírito das Leis. A gente vê isso de maneira muito clara no capítulo 4º do mesmo livro 11 do Espírito das Leis. É um capítulo bastante breve, tem 1 ou 2 parágrafos, mas tem uma frase célebre de Montesquieu que é mais ou menos assim: a experiência eterna mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele, vai até onde encontra limites. E como é que se faz para prevenir essa exorbitância de poder, essa tentação tão humana de abusar do poder? A resposta está no próprio capítulo 4º do livro 11. Montesquieu diz que é preciso que o poder freie o poder. Enfim, conforme a tradução, é preciso que o poder freie o poder, é preciso que o poder detenha o poder. O próprio poder deve frear o poder, o próprio poder deve deter o poder. Le pouvoir arrêter le pouvoir. Essa é a ideia de Montesquieu, que será esmiuçada, tomando como base, como parâmetro, a Constituição da Inglaterra, no famoso capítulo 6º, livro 11 do Espírito das Leis. Como é que Montesquieu faz isso? E é aqui que eu queria chegar. Montesquieu diz que em cada estado há 3 espécies de poderes. Ele chama de o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes, o poder de legislar e o poder executivo das coisas que dependem do direito civil. Esse é o primeiro parágrafo do capítulo 6º do livro 11. No segundo parágrafo do capítulo 6º do livro 11, Montesquieu explica cada um desses poderes e diz assim: pelo primeiro, o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes. O que é gentes? Quem fez direito romano vai lembrar que uma das classificações mais elementares do direito romano é exatamente entre ius civile e urgêncio. O direito aplicável ao romano, o direito aplicado aos estrangeiros. Gentes é isso, é só a gente lembrar de São Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que falou, que ensinou o cristianismo para os outros povos, para além do povo judeu. Isso são agentes, os outros povos. Pois bem,
O que é o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes? Montesquieu explica assim: é o poder por meio do qual o príncipe ou magistrado declara guerra, celebra a paz, envia e recebe embaixadas. É o poder federativo do Locke. Aí o poder legislativo. O poder legislativo é o poder por meio do qual o príncipe ou o magistrado, ou um senado, né, um corpo colegiado, digamos assim, faz leis, revoga aquelas que existem ou modifica-lhes o teor. E, finalmente, o poder executivo das coisas depende do direito civil, segundo o qual Montesquieu nos explica, segundo o qual o príncipe ou magistrado resolve as querelas entre os indivíduos, pune os criminosos. A este poder, diz Montesquieu, chamaremos simplesmente de o poder de julgar. Aí sucedem-se vários parágrafos muito breves em que Montesquieu mostra como seria perniciosa a concentração desses poderes nas mesmas mãos. Alguns bastante conhecidos, do tipo assim: se o mesmo príncipe ou magistrado fizesse e aplicasse as leis, faria leis tirânicas para aplicá-las tiranicamente. Enfim, como é que previne isso? Não é pela separação dos poderes. Como é que previne isso? É por uma determinada receita de neutralização de poderes. Como? Montesquieu começa pelo poder de julgar, que ele neutraliza nele próprio, por dois modos. O modo de ser estruturado o poder de julgar e o modo de decidir aplicado ao poder de julgar. Explico. Como é que é estruturado o poder de julgar em Montesquieu? Montesquieu diz o seguinte: olha, não há poder mais terrível entre os homens do que o poder de julgar. Por quê? Porque nada mais complicado para o ser humano olhar para o outro lado da rua e ver o tribunal da lei, de onde a qualquer momento pode vir uma decisão sobre o patrimônio, sobre a liberdade, sobre a própria vida. Isso é complicadíssimo. Então, o tribunal da lei ele tem que ser episódico. Ele surge para resolver um problema e se desfaz. Mais do que isso, o juiz da lei deve ser da condição do réu. Ele deve ser um par do réu. Claro, porque se ele for... Imagina, um nobre não pode julgar um burguês não pode julgar um nobre. Essa é a compreensão de Montesquieu, sob pena de da justiça não ser imparcial. Então aí vem o reclamo de Montesquieu. É preciso que o juiz seja da condição do réu, seja um par do réu, para que não haja deturpação do julgamento. Mais do que isso, se possível, o julgador deve ser escolhido pelo réu. Mais do que isso, se possível, o juiz deve ser escolhido de maneira tal que seja dado ao réu excluir tantos quantos aqueles que sobrem sejam tidos como que da sua escolha. E fazer isso como? Bom, aí Montesquieu tem uma nota de rodapé lacônica em que ele diz simplesmente assim: como escolher os magistrados? Aí vem o rodapé, simplesmente dizendo, 3 palavrinhas, como em Atenas. Ora, nós sabemos como eram escolhidos os magistrados na Atenas antiga. Eram escolhidos por meio de sorteio. Em outras palavras, esse judiciário que Montesquieu descreve, episódico para cada caso, com juízes como que escolhidos pelo réu, escolhidos como em Atenas, escolhidos por meio de sorteio, esse judiciário nada mais é do que o nosso bom e velho júri. É rigorosamente isso que caracteriza, são essas as características do júri. Nem mais nem menos. Montesquieu, nesse ponto, é absolutamente atual, muito atual. Como é que é o processo decisório do judiciário Montesquieu? Aí é uma outra frase clássica de Montesquieu: os juízes de uma nação não são mais do que a boca que pronuncia a sentença da lei. Ou seja, o juiz de Montesquieu, ele apenas aplica as sentenças que já estão na lei. Os juízes de uma nação não são mais do que a boca que pronuncia as sentenças da lei, vírgula, seres inanimados que não podem medir nem a sua força, nem o seu rigor. Montesquieu é precursor de uma escola jurídica bem conhecida, a escola da exegese. Todas as sentenças a serem aplicadas nos casos concretos já estariam na lei.
o juiz seria quase que um autômato aplicador da sentença prevista em tese na lei. Aqui sim Montesquieu está evidentemente anacrônico, já que nós reconhecemos aos nossos juízes um poder criativo, ainda que dentro dos espaços da lei. Mas é assim que Montesquieu neutraliza o poder de julgar, seja na maneira dele ser estruturado, seja na maneira de ele decidir. Diferente acontece em relação ao poder de legislar e ao poder do rei, que são neutralizados na relação à vida entre eles. E qual é essa relação? Pois bem, vamos começar pelo poder de legislar, que é por onde começa Montesquieu. Segundo Montesquieu, o poder de legislar, aqui Montesquieu é absolutamente tributário dos antigos. E ele fala com todas as letras. Todo homem que supõe ter alma livre segue a lei que ele próprio tenha feito, ou que tenha sido feita pelos seus representantes. Montesquieu aqui ele introduz uma diferença em relação aos antigos, a ideia dos representantes. Por quê? Ele próprio explica que a democracia direta, a deliberação na ágora, ela é impossível nos grandes estados. Como reunir milhões de pessoas numa ágora? Não tem como. E ao mesmo tempo, segundo ele, é sujeito a muitos... O mecanismo deliberativo direto, segundo Montesquieu, seria sujeito a muitos inconvenientes nos estados menores. Basicamente, Montesquieu parte do pressuposto, um pressuposto liberal clássico, um pressuposto superado. Ele parte do pressuposto de que nem todas as pessoas têm condições ou estão dispostas a discutir os negócios públicos, discuti-las a faire, como ele diz. Inclusive ele chega a dizer uma frase muito dura, segundo a qual há certas pessoas que estão em tal estado de baixeza que são consideradas como sem vontade própria. O que ele quer dizer com isso? Há certas pessoas que, por não terem condições de buscar informação, acabam sujeitos à manipulação de terceiros. Essa colocação, que parece muito dura e no seu laconismo, é uma justificativa para o voto censitário, né, que é uma coisa que durou até meados do século XIX, cuja superação conduz, em larga medida, a nossa compreensão atual de democracia numa série de aspectos, o voto universal. Mas, tendo bastante clareza do anacronismo dessa colocação de Montesquieu, o mais que ele vai dizer caracteriza muito passos necessários para a nossa lógica democrática, quais sejam. Bom, Montesquieu diz o seguinte, que as pessoas, a fórmula em francês é lieu principaux, em cada lugar principal, as pessoas seriam capazes de olhar em torno de si e discernir dentre os seus vizinhos, a palavra é essa em francês, voisin. As pessoas seriam capazes de olhar no entorno de si e discernir dentre os seus vizinhos aqueles mais aptos a discuti-las a faire. E a pessoa votaria nesse seu vizinho mais apto a discutir os negócios públicos. O que Montesquieu está justificando aí? O voto distrital até hoje praticado na Inglaterra. Do final do século XIII até hoje praticado na Inglaterra. Diga-se de passagem, há poucos anos confirmado em referendo na Inglaterra. Então essa história de olhar no entorno de si, em cada lugar principal, olhar no entorno de si e discernir dentre os seus vizinhos o mais habilitado, é a escolha de um parlamentar representativo de um distrito. É o voto distrital aplicado ao parlamento, como é na Inglaterra até hoje, como é nos Estados Unidos até hoje. Agora, Montesquieu é muito pragmático, ele diz o seguinte, olha, se simplesmente fossem escolhidos representantes para um parlamento indissociado, nós teríamos uma maioria de representantes burgueses e uma minoria de representantes nobres. E aí, fatalmente, aconteceria uma perseguição dos burgueses contra os nobres, como se daria se o inverso estivesse colocado. Então, para prevenir isso, Montesquieu diz que é necessário
que os representantes burgueses sejam eleitos para uma casa de representação burguesa e os nobres tenham acesso, que lhe seja próprio, no caso hereditário, a uma casa de nobres. Quando Montesquieu coloca isso, ele está justificando o bicameralismo inglês, a House of Commons e a House of Lords. É isso que Montesquieu está justificando aí nessa passagem relativa a representantes burgueses e relativa a nobres numa casa de nobres. Bom, e aí a gente chega no coração do argumento. Esse parlamento bicameral, com burgueses e nobres, para decidir, ele tem que ter um comum acordo entre burgueses e nobres. Por quê? Porque as duas casas partilham, comungam iguais faculdades de estatuir e de impedir. Essas são as palavras de tradução direta do francês. Faculté de empêcher e faculté de statuer. A faculdade de impedir, a faculdade de estatuir. A faculdade de aprovar alguma proposição, a faculdade de estatuir, e a faculdade de impedir, ou seja, a faculdade de rejeitar uma determinada proposição. Aprovo, recuso. É preciso que as duas casas estejam de acordo. E se porventura acontecer o milagre das duas casas estarem de acordo, é preciso ainda que o rei também esteja de acordo, porque ele também tem as suas respectivas faculdades de estatuir e de impedir. Apenas muda o nome. A faculdade de estatuir do rei, a de aprovar, concordar, é a sanção. A faculdade de impedir do rei, a faculdade de recusar, rejeitar uma proposição, é o veto. Então é preciso que não só comuns e nobres estejam de acordo, mas também o rei esteja de acordo. Porque todos eles comungam de iguais e recíprocas faculdades de estatuir e de impedir. Dito isso, Montesquieu faz uma espécie de síntese da narrativa. São 2 parágrafos do capítulo 6 do livro 11, o primeiro dos quais começa assim: eis assim a constituição fundamental do governo de que falamos. Digo eu, vejam o caráter de síntese, né? Eis assim a constituição fundamental do governo de que falamos. As duas casas, uma terá em relação à outra o poder de limitar a decisão da outra, e vice-versa. E ambas serão limitadas pela faculdade de impedir do rei, que por sua vez será limitado pelas duas casas. É interessante a reciprocidade que se dá na sequência desse primeiro parágrafo. Esse é o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo é assim, ou mais ou menos assim. Estes 3 poderes, notem, estes 3 poderes, que 3 poderes? Aqui sou eu explicando o início do segundo parágrafo. Que 3 poderes? Estes 3 poderes deveriam formar uma pausa ou uma inação. Depois prossegue, mas eu retomo a narrativa do parágrafo. Que 3 poderes? Interpretação de texto. Não é o executivo, o legislativo e o judiciário. Até porque o judiciário já está neutralizado nele próprio, como eu expliquei. Aqui, estes 3 poderes são o rei, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Interpretação simples de texto. Por quê? Porque Montesquieu, no núcleo do argumento, ele é tributário da antiga tradição do governo moderado. O rei, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. O rei é a monarquia, a Câmara Alta é a aristocracia e a Câmara Baixa é a democracia. Aqui merece uma explicação. Montesquieu, ele é talvez o mais célebre expositor tributário dessa antiga tradição que a gente denomina de governo moderado. E notem, no coração de Montesquieu, o que importa não é uma separação de poderes. No coração de Montesquieu não existe, ou melhor, no espírito das leis não existe a fórmula separação dos poderes. O que existe é
uma limitação recíproca entre rei, Câmara Alta e Câmara Baixa, sendo que rei, Câmara Alta e Câmara Baixa limitam-se reciprocamente pela comunhão de iguais faculdades de estatuir e de impedir. O que há não é uma segregação de poderes. O que há é, na verdade, um entrelaçamento de poderes que, por suas recíprocas faculdades de estatuir e de impedir, nisso limitam-se. A limitação não se dá por separação de poderes. Fórmula que, insisto, não existe no capítulo 6 do livro 11 do Espírito das Leis. Não existe. O que existe é uma limitação de poderes pela recíproca comunhão de iguais faculdades de estatuir e de impedir que, colocadas de maneira recíproca entre rei, Câmara Alta e Câmara Baixa, geram uma limitação do poder capaz de prevenir o absolutismo. Isso é Montesquieu. Não é uma separação de poderes. É um entrelaçamento de iguais faculdades de estatuir e de impedir. Separação de poderes, na verdade, expressa uma ideia equivocada acerca de Montesquieu. Outra ideia é dada por uma fórmula não menos conhecida, associada à narrativa de Montesquieu, uma fórmula inglesa, check and balances, freios e contrapesos. Isso sim expressa melhor Montesquieu, a ideia de recíprocas faculdades de estatuir e de impedir. Isso sim expressa melhor a ideia de Montesquieu, que nada tem a ver com separação de poderes. Mas permitam-me voltar ao segundo parágrafo. Estes três poderes deveriam formar uma pausa ou nomeação, mas como, pelo movimento necessário das coisas, são obrigados a caminhar, serão obrigados a caminhar de acordo. E se não houver acordo? Não acontece nada. Mas como é que fica no caso de um grave problema colocado à solução do Estado? Ficará sem solução. Mas como? Montesquieu tem um grande objetivo. Qual é o objetivo de Montesquieu? Prevenir o absolutismo. Esse é o objetivo de Montesquieu. Se porventura os poderes travarem, com certeza absolutismo não haverá. E nisso, Montesquieu foi muito bem sucedido em termos de narrativa apta a limitar o poder para prevenir o absolutismo. Por isso que os revolucionários franceses mencionam de maneira bastante evidente Montesquieu quando se refere a uma separação de poderes no famoso artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A referência à limitação, ao travamento, ao limite interno ao poder do Estado, como sendo uma referência a Montesquieu, é bastante evidente, mas não é uma separação dos poderes. É, na verdade, uma comunhão, um entrelaçamento de iguais faculdades de estatuir e de impedir, reciprocamente colocadas entre rei, Câmara Alta e Câmara Baixa, o que é a versão moderna de Montesquieu para o governo moderado de Aristóteles e da própria história republicana da Roma Antiga. Evidentemente, esse modelo de Montesquieu ele não serve a um Estado que precisa atuar. Ele não serve para um Estado que pretende entregar políticas públicas. Não serve. Por quê? Porque ele é naturalmente tendente ao travamento. Ele é tendente ao travamento para quê? Para prevenir o absolutismo. E é por isso que já na segunda metade do século XVIII, Montesquieu vivenciou o modelo inglês no final da década de 1720, como eu mencionei. Ele publica o Espírito das Leis em 1748. Já na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra estava bem configurado um outro modelo, um modelo de 4 poderes. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho tem uma colocação muito didática para o que fez Montesquieu. Montesquieu tirou uma espécie de instantâneo, bateu uma foto de um modelo, de um momento evolutivo da organização dos poderes na Inglaterra. Um momento que ela exibia 3 poderes. Assim como ela evoluiu
da concentração dos poderes para a bipartição de poderes, da bipartição dos poderes para a tripartição dos poderes, ela continuou evoluindo e chegou a uma tetrapartição de poderes. Como? Bom, essa narrativa eu gosto de fazer com uma leitura. Uma leitura de um clássico francês, outro clássico francês, só que do século XX, Maurice Duverger, que no seu célebre Os Partidos Políticos, logo no início do livro, ele menciona várias maneiras de partidos políticos terem origem. Uma das quais impressiona seria a corrupção. E ele conta essa história de coisas remetendo justamente ao século XVIII inglês. Nos seguintes termos, eu peço permissão para a leitura. Durante muito tempo, os ministros ingleses asseguraram sólidas maiorias comprando os votos, se não as consciências dos membros da House of Commons. Isso era quase oficial. Existia na casa um guichê onde os parlamentares iam cobrar o preço do seu voto no momento do escrutínio. Em 1714, foi estabelecido o posto de secretário político da tesouraria para assumir essas operações financeiras. Dito secretário foi chamado de pronto o secretário da patronagem, porque dispunha da nomeação dos cargos no governo a título de corrupção. Distribuindo assim o maná governamental aos deputados da maioria, o secretário da patronagem vigiava de perto os seus votos e os seus discursos. Convertia-se para eles no homem do látigo, e Duverger explica em inglês, the whip. Etimologicamente, whip significa látego. Em linguagem de caça, designa os caçadores montados, providos de chicote, que dirigem a matilha até a caça perseguida. A questão aqui é, como é que os ingleses superaram esse estado corrompido de coisas? Ao invés de o governo formar para si uma maioria na Inglaterra, o governo passou a ser decorrência da maioria parlamentar na Inglaterra. É a parlamentarização do modelo inglês, o que se dá de maneira muito clara na segunda metade do século XVIII na Inglaterra. E o grande teórico disso foi Benjamin Constant, o francês Benjamin Constant, que teorizou acerca do poder moderador, um poder neutro, na prática a chefia de Estado, separada da chefia de governo, por sua vez vinculada à maioria parlamentar, com um poder judiciário apartado. Então seria um modelo novo de 4 poderes, a chefia de Estado como um poder moderador, um poder neutro, como Constant refere-se ao poder moderador, um poder neutro, uma chefia de governo, um primeiro-ministro, vinculado ao parlamento, ou melhor, à maioria parlamentar, e o poder judiciário tradicional. Quem doutrina sobre isso, como eu disse, foi Benjamin Constant, cuja narrativa merece uma síntese, que eu faço nos seguintes termos. Como eu disse, o chefe de Estado em Constant é uma espécie de poder neutro. E, por sua vez, diz Constant, o poder dos respectivos ministros é um poder ativo. E aí ele explica, Constant explica, que os poderes executivo, legislativo e judiciário devem cooperar, cada um de sua parte, no movimento geral. É assim que ele fala a dinâmica natural entre os poderes. E aí ele diz o seguinte: quando eventualmente esses poderes venham a colidir e nisso acabam por impedir um ao outro, é necessária uma força que os recoloque nos respectivos lugares. É aí que ele descreve o árbitro entre os poderes. E segundo Constant seria o chefe de Estado. No caso dele, um rei,
porque ele faz a narrativa a partir de um modelo monárquico. E aí ele diz literalmente o seguinte: a monarquia constitucional cria esse poder neutro na pessoa do chefe de Estado. O interesse verdadeiro desse líder não é de nenhuma forma que um dos poderes derrube o outro, mas que todos se apoiem, concordem e ajam em conjunto. Não tem o interesse de perturbar o equilíbrio, mas sim de mantê-lo. E o interessante é o seguinte: isso Constant descreve observando o desenvolvimento prático, empírico das instituições inglesas. Porém, a primeira Constituição a colocar em norma constitucional escrita o poder moderador, o poder neutro, o poder árbitro de Constant é a Constituição brasileira a Constituição Política do Império do Brasil de 25 de março de 1824, cujo artigo 98 dizia justamente isso, que o poder moderador é a chave de todo o ordenamento político constitucional. É um dispositivo bonito, cuja leitura eu posso e devo fazer por completo. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação, digo eu, chefe de Estado, e seu primeiro representante para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Ou seja, uma narrativa que é a tradução do magistério de Constant para a letra de norma constitucional. Não deixa de ser uma ironia da história brasileira que o poder moderador no Brasil tenha sido eliminado pela atuação de Benjamin Constant, o brasileiro. Né? O brasileiro que veio ajudar a derrubar o poder moderador na sua formatação brasileira, inspirado que foi em Benjamin Constant, o francês. Essa seria a narrativa do quarto poder, a tetrapartição dos poderes. Não deixa de ser interessante que um dos maiores historiadores do constitucionalismo, o italiano Nicola Matteucci, sustente que as três grandes revoluções criaram tudo que se podia imaginar para o fenômeno constitucional. O que teria havido depois seriam apenas desdobramentos. Eu acho um pouco... É uma colocação didática e respeitosa às três grandes revoluções, claro. Talvez haja um pouco de exagero, porque me parece perfeitamente possível falar de um quinto poder que veio subsequentemente, no início do século XX, graças à obra de Hans Kelsen, é o Tribunal Constitucional. Ou seja, um órgão dedicado especificamente à guarda da Constituição e que tem o monopólio da inconstitucionalidade. Essa é a grande característica do modelo kelseniano. Mas já havia o controle de constitucionalidade desde antes. O controle de constitucionalidade não aparece em Montesquieu. O controle de constitucionalidade é uma criação americana. E é curioso que vai ao encontro de Montesquieu, porque cria mais um fator de travamento. É um poder de veto ao poder judiciário americano. É um poder de veto confiado ao poder judiciário americano contra o executivo e o legislativo que participam da legislação. Então, é mais um fator de travamento. É uma espécie de veto judiciário. O controle de constitucionalidade é como se fosse um veto judiciário, uma faculdade de impedir e, portanto, um veto que acaba confiado ao Poder Judiciário como um todo, no caso americano. Na narrativa de Kelsen, o que se faz é uma coisa diversa, é um poder à parte, um poder novo, que tem o monopólio da inconstitucionalidade. O Judiciário, em Kelsen, não tem a declaração de inconstitucionalidade, só o Tribunal Constitucional tem. E talvez uma Constituição didática para o assunto é a Constituição italiana. A Constituição italiana tem um título 4º que fala do Poder Judiciário, ele não está o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional só vai aparecer no título 6º, que é da reforma da Constituição e do Tribunal Constitucional. O que denota que o Tribunal Constitucional, por não estar no título 4º e sim no título 6º, não é Poder Judiciário, não deixa de ser uma coisa interessante. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal alemão, ele consta
como órgão do Poder Judiciário alemão. Na Lei Fundamental de Bonn, ele aparece como um órgão do Poder Judiciário alemão. No entanto, na literatura alemã, por exemplo, Karl Düringer diz que o Tribunal Constitucional alemão ele tem um poder diverso do Judiciário comum. O Karl Düringer diz que o Tribunal Constitucional alemão é uma espécie de poder moderador. E, inclusive, faz a comparação expressa com citação de Constant, dizendo que a única diferença para Constant é que o Tribunal Constitucional não age de ofício. Então, na verdade, o Tribunal Constitucional seria uma espécie de quinto poder nos países que o adotam. O fato é o seguinte: a grande lição da evolução de coisas no constitucionalismo, tomando em consideração o constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno, a grande lição é a importância inexorável da limitação do poder. A limitação do poder não se dá tanto, ou pouco se dá, por uma separação estanque de poderes. Na verdade, a limitação do poder se dá de outra maneira. Ela se dá pelo entrelaçamento, pela comunhão de iguais faculdades estatuir de impedir, o que pode se realizar de uma maneira boa em 3 poderes, em 4 poderes, em 5 poderes, enfim, num contexto monárquico e ou num contexto republicano, nenhum problema. O que importa é que os seres humanos, as pessoas, tenham consciência das suas limitações, tenham a humildade de reconhecer as suas limitações e nessa atitude de humildade político-institucional saibam partilhar aquilo que é próprio do poder, em síntese, as faculdades estatuírem de impedir, e partilhando entre 3, 4, 5 poderes, o mais possível, haja o mais possível uma limitação adequada do poder para que nenhum poder seja tentado a abusar do poder que detém. E assim, no equilíbrio recíproco de coisas, no equilíbrio mútuo de poderes, os mais poderes do Estado efetivamente se moderem, se equilibrem, de alguma maneira atualizem o ideal do governo moderado e assim possam levar a efeito um governo democrático que seja verdadeiramente respeitoso aos direitos fundamentais aplicáveis, reconhecidos a toda e qualquer pessoa humana, sem nenhum tipo de distinção, fazendo valer aquilo que é mais próprio do constitucionalismo, que é não só a limitação do poder, mas a promoção dos direitos fundamentais. Muito obrigado. Muito bem, meus queridos, estamos concluindo as atividades dessa segunda noite da Semana Jurídica. Que maravilha, que experiência marcante, que momento realmente de crescimento intelectual para todos nós. Foi muito bom ter a sua participação, foi muito especial ter a sua interação e nós desejamos que você nos envie sua mensagem com as suas impressões dessa noite para que o nosso evento seja cada vez melhor. Não existe Semana Jurídica sem a participação de cada um de vocês, alunos, sem a participação e envolvimento, o apoio dos professores e sem os nossos convidados ilustres dessa nobre semana. Agradecemos mais uma vez pela participação de todos, desejamos uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês e amanhã nos encontramos novamente para prosseguirmos com essa semana extraordinária. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.